desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo, algumas delas, atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. São para estas, também, que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais empotado. 15. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem, como caráter comum, o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho. Paris, 1862. Mundos regeneradores. 16. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Mas, também, há entre eles mundos mais miseráveis e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Também já vos foi revelado de que amplas faculdades a alma é dotada para praticar o bem. Mas, há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Certamente, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes, perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo suas leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Aí o homem ainda é de carne e, por isso mesmo, sujeito a vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a sofrer, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Neles o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê o futuro melhor do que vós,
compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver novamente ceifado os corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que, liberta, a alma planará acima de todos os horizontes. Não mais haverá sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que emanam do seu seio. 18. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e, das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerado vos abra seu seio, após a expiação na terra. Santo Agostinho. Paris, 1862. Progressão dos mundos. 19. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandece e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas o meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Quão grandiosa e digna é essa ideia da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, e mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo essa lei, a terra esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho. Paris, 1862. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens, com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros, que Elias, outros, ainda, que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. S. Mateus 16:13 a 17, S. Marcos 8:27 a 30. 2. O tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros, que Elias havia aparecido, e outros, ainda, que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista,
Quem é então este de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha muita vontade de vê-lo. S. Marcos, 6:14-16, S. Lucas, 9:7-9. 3. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprove. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que lhes falara. S. Mateus, 17:10-13, S. Marcos, 9:11-13. Ressurreição e reencarnação. 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma e espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. 5. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem, já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas. Em verdade, eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis, quando vos falar das coisas do céu? São João, 3:1-12. 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, itens 1-3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando:
Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, dizia simplesmente, não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras, do Espírito, foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como se comprovará um dia, sem possibilidade de equívoco. 8. Para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Assim é que no Gênesis se lê, o Espírito de Deus era elevado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. 9. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois, até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. S. Mateus, 11:12-15. 11. Se o princípio da reencarnação expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de S. Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica, dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente o reino dos céus é tomado pela violência é outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Depois acrescenta, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras, que Jesus tanto repetiu,
dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. 12. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26:19. 13. Esta passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não, viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. 14. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó 14:10 e 14. Tradução de Lemaitre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate, até que sobrevenha alguma mutação. Idem. Tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Idem. Versão da Igreja Grega. 15. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez, e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda mais explícita, se é que isso é possível, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo, isto é, voltarei à existência terrena. Isso é tão claro, como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se, de preferência, a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se, após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. 16. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras constituirão a autoridade quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. 17. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia, de modo a bem dizer material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na terra,
e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para as outras, a morte as separa na terra e no céu. 19. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns, e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, provando, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai, que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria um deles, se fosse único. Mas, tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações, não significa que vai encontrar, no mundo dos espíritos, 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os que foram ligados a ele na terra, a títulos diversos e, talvez, sob o mesmo título. 21. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma.
Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior, são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para alguém se glorificar de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem seus laços de simpatia. 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, porque, desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam, assim, imediatamente separadas e para sempre, sem esperança de jamais tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos nunca podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação, e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem, para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de as almas se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. 24. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permitirá toda parte onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Se se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra,
poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. É de se considerar também que, no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís. Paris, 1859. Necessidade da encarnação. 25. A encarnação é uma punição, e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede e retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís. Paris, 1859. 26. Nota: uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração de encarnação material, como também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes. Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso,
Estabelecer os laços de família sobre base espiritual, apoiando numa lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. S. Mateus 5:4, 6 e 10. 2. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. S. Lucas 6:20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. S. Lucas 6:24 e 25. Justiça das aflições. 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter mais mérito. Mas, então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Porque alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Mas, o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram, ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa aí, visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o de que cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Causas atuais das aflições. 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras, fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências,
que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer, se eu tivesse feito, ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não é uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar, futuramente, o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, o homem põe-se a dizer, se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso, que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Mas, assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Causas anteriores das aflições. 6. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais, ainda, os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo etc. Os que nascem em semelhantes condições, certamente nada fizeram na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, enquanto, ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade da vida só conheceram sofrimentos? Problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalia que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus,
Na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte fixada irrevogavelmente após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, já que não puderam praticar nem o bem nem o mal? Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal; se não fizemos esse mal na vida presente, é que o fizemos em outra. É uma alternativa a que ninguém pode escapar e em que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. O homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente, na sua existência atual, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea; se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece merecido, tem sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre, como os decorrentes das faltas atuais, a consequência dos erros cometidos, isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avaro, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Semelhante anomalia é apenas aparente, porque considerada somente do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar, pelo pensamento, de modo a abranger toda uma série de existências, verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca se interrompe. O homem jamais deve esquecer que se acha num mundo inferior, ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não aconteceria e que só depende dele não mais voltar a esse mundo, desde que trabalhe por se melhorar. 8. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. 9. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode,
pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas, desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado, se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofrem, com resignação cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhida voluntariamente, e não imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se hajam expurgado. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam, são o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se a ideia de ser logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, pois, do contrário, terá de recomeçar. Esquecimento do passado. 11. É em vão que se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente, ou, então, exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse neles as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos, justamente o que nos é necessário e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz consigo, ao nascer, aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, pois, daquilo de que se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar, no dia seguinte, o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre justamente.
A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Motivos de resignação. 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo,